Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para falar um pouco mais sobre a história da Igreja de Deus no Brasil e no mundo. A primeira Assembleia Geral da Igreja de Deus foi no ano de 1906, na casa de J.C. Murphy, ali nos Estados Unidos. O moderador da primeira Assembleia Geral foi a J. Tomlinson. Uma decisão tomada na primeira Assembleia Geral, que se pratica até hoje, é que nós não nos consideramos um grupo legislativo ou executivo, senão somente judicial. Outra curiosidade é que a segunda Assembleia Geral se celebrou no ano de 1907, na casa de A.J. Tomlinson, na igreja de Union Grove, lá nos Estados Unidos. O moderador e secretário da segunda Assembleia Geral foi A.J. Tomlinson. Na segunda Assembleia Geral se mudou o nome de Igreja de Santidade para a Igreja de Deus, no caso do ano 1907, né? O jovem diretor do coral da primeira Igreja Batista que se uniu à Igreja de Deus, o nome dele chama-se Flávio Lee. Na quarta Assembleia Geral já havia 12 igrejas representadas, 12 congregações representadas. A ação principal desta Assembleia, na quarta Assembleia, foi a decisão de ter um moderador geral que servisse de modo completo, de tempo completo. A primeira pessoa a ocupar a posição foi exatamente Tomlinson, de moderador geral. Agora, relacionando os deveres da posição de moderador geral, aqui estão elas: expandir credenciais para os ministros, manter registro dos pregadores, zelar pelos interesses gerais da igreja, encher as vagas. Esses são os deveres do moderador geral. O primeiro missionário da Igreja de Deus foi R.M. Evans. Esse foi o primeiro missionário da Igreja de Deus no Brasil. No avivamento de Place Grove, quando Tomlinson deu um convite para se fazerem membros da Igreja de Deus, cerca de 64 pessoas responderam ao convite. 3 ministros foram ordenados nesta reunião, quase mais tarde chegaram a ser proeminentes da igreja. Foram Sir Perry, E. Simons e H.B. Simons. Esses foram os 3 ministros que foram ordenados nesta reunião. A quinta Assembleia Geral havia já 31 igrejas organizadas, representadas. Nesta Assembleia, o método de nomear pastores passou a ser nomeado pelo Supervisor Geral. Na quinta Assembleia Geral, passou a ser nomeado pelo Supervisor Geral. Um dos primeiros ministros da Igreja de Deus no Alabama foi apelidado de Áspero e Pronto. O seu nome era J.W. Bucaleu. Era conhecido como Áspero e Pronto. Na Assembleia de 1974, o corpo de ensinamento se dividiu em 2 seções. Quais foram? Declarações doutrinárias e declarações práticas. Mas as declarações doutrinárias elas não se têm alterado. A primeira congregação da Igreja de Deus no Brasil foi organizada em Morretes, no estado do Paraná. Na 10ª Assembleia de 1914, a J. Tomlinson foi eleito supervisor vitalício. Uma medida de último momento que se aprovou na Assembleia de 1916, na 12ª Assembleia, foi a criação do Concílio dos 12. O Concílio dos 12 foi primeiramente selecionado por nomeação. O primeiro Concílio dos 12 foi nomeação. A primeira reunião deste grupo foi no ano de 1917. A primeira reunião do Concílio dos 12 foi em 1917. Sua função era decidir os pontos que formalmente surgiam antes da Assembleia Geral. Nomear comitê para servir a Assembleia Geral ou, não, na realidade, o dever era preparar uma agenda para a Assembleia. Esta era a posição da criação do Concílio dos 12. Era preparar uma agenda para a Assembleia Geral. Na Assembleia de 1917, a 13ª, se adotou um plano novo para a distribuição dos dízimos. De acordo com este plano, a congregação pagaria de dízimos cerca de 20%. A primeira oferta geral de missões foi recolhida na Igreja de Deus na Assembleia Geral de 1911, na 6ª Assembleia.
Na 15ª Assembleia se aprovou uma quarta parte da Tesouraria Geral para distribuir-se entre os pastores. Este fundo foi administrado por A.J. Tomlinson. No capítulo 16 e adiante, vamos lá. Na Assembleia de 1921, o Conselho dos 70 foi criado como Conselho de Governo da Igreja. Na Assembleia de 1921, foi o Conselho dos 70. Nessa Assembleia se criou um Comitê Geral de Justiça, o qual foi chamado de Corte de Justiça. Uma mudança governamental se aprovou como medida para ajudar para que a Igreja de Deus seguisse funcionando. Foi o quê? Foi a adoção da Constituição da Igreja. No ano de 1922 se aboliu o Tesouro Geral para os dízimos e cada pastor começou a receber os dízimos como remuneração pelo seu pastorado. Tomlinson atacou a Constituição e se opôs ao método pelo qual se selecionava o Conselho dos 12. Nessa Assembleia, o Comitê para Melhoramento de Governo criou duas novas posições. Estas foram um editor publicador e um editor e um supervisor de educação. Os dois homens que preencheram estas duas posições, juntamente com o supervisor geral, compunham o Comitê Executivo. Com a eleição de F.J. Lee ao cargo de supervisor geral, se restaurou a liderança da Igreja de Deus, a confiança e a liderança da Igreja de Deus. A demanda judicial da Igreja de Deus contra Tomlinson e seus seguidores, provocada por Tomlinson, que tratando como manter o cargo de supervisor geral, foi uma disputa sobre o nome da Igreja de Deus. E foi resolvida em favor da Igreja de Deus pela Corte Suprema do Estado do Tennessee. Na 19ª Assembleia se deu o primeiro chamado para organizar o trabalho da juventude na 19ª Assembleia. Uma mensagem sobre esse tema foi exposta pela esposa de M.P. Cross. Na 19ª Assembleia Geral se criou um novo cargo geral, ajudante ao supervisor. Aliás, na 19ª Assembleia Geral se criou um novo cargo geral, ajudante ao secretário-geral. Essa foi a posição, foi o secretário-geral. Amém? Deus abençoe sua vida.